bom a gente aprofundar essas questões sobre as leis de Newton. Essas leis de Newton que o João comentou com a gente, então, só os objetivos, né? Então, os objetivos da aula de hoje é compreender ou reforçar o que é força, porque isso é muito importante para entender bem as leis de Newton, conhecer as três leis e conseguir aplicar elas em exercícios, e diferenciar a compreensão sobre a inércia entre os físicos Aristóteles, Galileu e Newton, porque eles tinham ideias diferentes do que seria isso. Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Então, alguém de vocês dois, João ou Vinícius, alguma resposta para essas duas perguntas aqui? Pode ser qualquer coisa que vocês acreditam que seja. Quer responder, Vinícius? Peraí que eu acabei de voltar aqui, que eu tava resolvendo uma coisa ali com a minha mãe. Aham. Como é que é a pergunta mesmo? Essas duas que estão aí na tela. O João ia falar também. Eu tô com vocês aqui do meu ladinho, por isso que eu tô olhando pro lado de cá, tá? Sei lá, e começa aí, João. Eu... Então tá, eu acho que o que faz um corpo cair em direção à Terra é a atração gravitacional que a Terra exerce sobre os nossos corpos. Uhum. Tá Caraca. certíssimo. E o que faria os objetos se moverem seria uma força resultante. Seria uma força resultante. Eu não tenho nem o que acrescentar, que é realmente isso. Vinícius, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Então aqui a gente tem imagens de queda livre, né? Então, e o que faz que o corpo deixe de exercer movimento? Ou que um objeto em movimento altere a sua velocidade? Ó, pensa, vou dar uma dica pro Vinícius porque o João falou antes. Pensa no que o João falou, que o que faz ter movimento é uma força resultante. Então, o que impede o movimento? Se algo está em movimento. Ó, se eu pego e jogo um palitinho para cima, o que é que parou o movimento do palitinho para baixo quando eu coloquei a mão? A superfície. Então, quer dizer que se eu tenho um movimento, eu tenho que ter. E a minha mão está fazendo uma força para cima, que é alimentada pelo que eu como para conseguir fazer essa força. Então, esse movimento ele é impedido também por uma força. Então, quer dizer que tudo está relacionado à força para ter movimentação. Então, outras perguntas que as leis de Newton também conseguem responder. A questão 1. Por que quando um ônibus freia ou acelera, somos empurrados para frente ou para trás? Vocês conseguem me dar alguma resposta de por que isso acontece? Pensando nisso que a gente está falando já. O que é que faz a gente ser empurrado para frente quando o ônibus freia? Não sei. Responde aí, João. Você que é espertão aí, velho. Só foi, ó. É a lei de nervoso, né, cara? É a lei que é a de primeira Newton. vez que eu tô fazendo isso. Qual lei de Newton? A primeira, que diz que todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Mas, assim, como o ônibus freou, teve uma força que atuou antes sobre o ônibus que fez com que ela parasse de se movimentar. Só que aí os corpos tendem a continuar em movimento, né? Isso. Então, eles vão tentar seguir esse mesmo movimento que eles tinham antes. E é por isso que a gente precisa utilizar o cinto de segurança, né? Porque ele faz com que a gente acompanhe esse movimento externo aplicado para que a gente faça parte desse movimento e consiga parar também sem lesionar o corpo ou vá para fora do automóvel. E como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirar os lugares? Mais ou menos como se fosse nessa imagem aqui, ó. Não sei se vocês já viram esse experimento. Já. O que faz para tirar a moeda, João? Tem que tirar o papel embaixo da moeda sem derrubar, né? Isso. Tem que ser muito rápido. Isso, porque você puxa e daí a moeda cai. Eu vou mostrar um videozinho que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, tudo isso a gente responde com as leis de Newton. E as leis de Newton, elas estão dentro da cinemática. A cinemática, não sei se vocês lembram, lá no começo do ano,
Normalmente vocês estudam a posição, a velocidade e a aceleração. Então, normalmente tem um trajeto de algum lugar que um carro vai percorrer, alguma coisa, e vocês conseguem prever, vocês conseguem ver qual é a velocidade, a posição, a aceleração. Só que é impossível prever onde vai chegar, o que vai acontecer com esse movimento sem as leis de Newton. Então, é com as leis de Newton, que a gente estuda na dinâmica, que a gente consegue entender e analisar as causas do movimento e o que vai acontecer se aplicar determinada coisa. Então, é mais ou menos isso. A teoria do movimento é a mecânica. E a mecânica, ela se baseia nas ideias de massa e força, relacionando com as grandezas da cinemática, que são essas que vocês viram mais no começo do ano, que é de deslocamento, velocidade, de aceleração. E isso tudo se relaciona, então, para fazer o estudo dos movimentos como um todo. Então, é as leis de Newton que meio que fecham o estudo dos movimentos. E todos os fenômenos da mecânica clássica podem ser descritos com essas leis de Newton. E daí o nome da mecânica newtoniana. Porque vocês viram lá naqueles slides, o Vinícius não viu, né? Mas eu apresentei nas aulas anteriores que a gente tinha também a física moderna, que também estudava o movimento de partículas muito grandes ou muito pequenas. A mecânica, ela estuda as coisas que nós estamos vivendo no dia a dia, assim, não estuda coisas nem muito pequenas, nem muito grandes. Mas a gente também pode chamar ela de mecânica newtoniana, porque precisa do Newton para meio que fechar essa compreensão da cinemática, tanto de prever o deslocamento, quanto de entender quanto que é a aceleração, a velocidade, e por aí vai. Então, a gente tem as 3 leis que o João falou lá no começo, por isso eu não vou repetir. E que a gente vai entrar melhor mais para frente, Vinícius. Então, esse aqui é o Newton, uma imagem dele. Ele nasceu em 1642. No mesmo ano que morreu o Galileu Galilei, que também foi uma pessoa importante para a área da física. E além da física, ele estudou matemática, fisiologia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia e várias coisas. Era um cara de muitas ciências. Só de forma para introduzir, de forma mais geral, ele também criou outras leis, que foi a lei da gravitação universal. Ele elaborou a teoria da cor e dos corpos. Ele também criou cálculos de diferencial integral. Isso normalmente vocês não veem no ensino médio. Quem vê é a parte de engenharia ou quem vai para outras áreas que dependem da matemática. Meu pai estudou isso. Pode falar. Meu pai estudou isso, a criação dos cálculos diferencial integral para fazer viga em construção. Ah, é? Qual é o curso dele que ele fez? Ele é engenheiro civil. Ah, tá explicado. Viu? O João sabe que já tem aí o motivo do porquê ele ter estudado. O binômio de Newton, que também vocês não veem normalmente no ensino médio, e as leis dos movimentos, que são essas que a gente está estudando agora. Elas foram concebidas em 1665 a 66, enquanto ele estava fugindo da peste negra. Então, ou seja, ele teve que se isolar, igual a gente está isolado agora numa pandemia. E daí ele criou várias coisas. Que surgiu esse livro, que está aqui na imagem para vocês, que se chama a Filosofia Princípio. E é ali que estão as leis de Newton. E eu preciso falar para vocês que essas leis que a gente está estudando, que são as leis de Newton, elas não funcionam para as coisas pequenas, muito pequenas, ou para as coisas muito grandes. E daí é a física quântica ou a relatividade restrita que vai explicar e que vocês vão ver mais para frente. Bom, e daí eu falei que vocês iam entender um pouquinho da história, né? E o que os antigos entendiam. Então, o primeiro que falou sobre o movimento foi o Aristóteles, que é esse que está aqui. Depois vem o Galileu e depois vem o Newton. Esses outros... Opa, eu passei uma a mais. O Tycho Brahe e o Johannes Kepler, eles também foram importantes para estudar os movimentos, só que eles estudaram mais o movimento do céu. E esses outros anteriores falavam mais sobre o movimento na Terra. Então,
as leis de Newton, elas determinam como a ação das forças influencia no estado, no movimento dos corpos. Mas, então, por exemplo, aqui, ó. Por que que a Mônica jogou esse coelhinho, deu a volta por toda a Terra, aqui, ó. Ele até riu dela, e atingiu o Cebolinha mesmo assim. Quais são as coisas que a gente tem na Terra, ou próximos da Terra, que fazem esse movimento? Que vocês podem, talvez, me dizer. Uma até que é muito importante para vocês terem sinal de internet e para nós termos sinal de internet. Os satélites, professora? Isso, a gente tem os satélites que... Então, os satélites, eles precisaram ser lançados a uma força grande o suficiente para eles ficarem orbitando e não serem atraídos pela força gravitacional da Terra. E a mesma coisa que aconteceu aqui com o coelhinho da Mônica. E eu preciso perguntar para vocês, então, o que vocês entendem por força? Porque a força que vai determinar o que é uma coisa e o que é outra. A força, então, é muito importante. Então, a gente precisa saber o que é ela e definir bem o que é a força. Vinícius, o que você acha que é a força? Não consigo escutar nada, cara. Esses cachorros ficam latindo. Você tá sem fone? Não, eu não tenho fone. O último Hum. fone que eu tive, eu estraguei. Puxa. Estragou. Tá, então eu vou falar de volta. O que você acha que é força? Força. Isso. A força é. Força, né? É nervoso, tô nervoso. É que é a primeira vez que eu fiz uma aula assim. Não tem problema, não. Pode dizer qualquer coisa. Força é força. O que você acha que é força? Ah, não sei, cara. Uma definição, assim, que você diria. Que dá para aplicar em tudo e para dizer, não, isso é força porque a força tem essa característica. Vamos pensar assim, então, ó. Quando você diz que a força, né? Quando uma pessoa forte, ela demonstra que ela é forte, o que ela faz, por exemplo, com uma garrafa que está sendo difícil de ser aberta? Ela faz bastante força pra abrir. Então, ela fez força e abriu. Então, o que ela foi capaz? Ela foi capaz de fazer o que com essa garrafa? Antes e depois? Abrir. E se a gente fosse. Agora, vamos pegar um outro exemplo. A gente tá. A gente precisa movimentar uma cadeira de lugar. Para movimentar a cadeira, eu me sinto fraquinha, não consegui levantar. Uma pessoa mais forte foi lá, pegou a cadeira, levantou e colocou em outro lugar. O que é que tem de igual em eu abrir essa garrafa e eu pegar a cadeira e levar para outro lugar que se repete que eu posso chamar de força? É que a garrafa você precisa de menos força. E a mesa você precisa de mais força para levantar ela. Ele mover de lugar. Você está dizendo, agora você está falando da intensidade da força. Mas a gente ainda não achou o que é que pode ter em comum para a gente chamar os dois de força. João, pode ajudar o Vinícius se quiser. Se conseguir, né? Bom, é uma pergunta bem complexa, porque a gente usa o termo força, e a gente... Deixa eu ver. É quando a gente faz com que algo se mova? É uma forma de fazer algo se mover? Olha, essa é uma mais próxima da definição, realmente. O Vinícius falou da intensidade, mas você está falando de mover. Mas nem tudo é só mover, né? Então, a gente pode dizer que talvez então a força. Eu trouxe a definição agora. Então, a força ela pode ser qualquer agente que produz uma alteração ou uma deformação no sentido mais simples em alguma coisa, como um empurrão, um puxão. Então, é uma alteração, uma deformação no que a gente tem ao nosso redor. Então, tudo que sofre a alteração ou deformação sofreu a ação de alguma força. E essa força pode ser de diferentes tipos. Você conseguiu compreender um pouquinho melhor agora, Vinícius? Agora sim. Você concorda que a gente pode dizer que abrir a garrafa e pegar a cadeira e mudar de lugar tem isso em comum? Uma alteração
Então, essa é a definição que a gente vai trazer para a força, na física e em outros ramos. Então, ali, quando eles estão alterando o local da pedra, eles também estão produzindo uma alteração, por isso que está havendo a existência de uma força. Então, a interação de uma força de um corpo com a sua vizinhança é descrita também como uma força. O que é a interação? Por exemplo, eu estou interagindo com a garrafa, eu estou interagindo com vocês e vocês estão comigo. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma força de vontade de interagir, ou uma força motivacional, que é aprender. Que a gente está interagindo entre nós. Nós somos a vizinhança nesse momento. E uma força pode causar diferentes efeitos em um corpo. Daí eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, imprimir movimento. Por exemplo, aqui eu estou chutando a bola. Ou cessar o movimento. Aqui, quando está andando de carro, a pessoa iria para frente e o cinto segurou ela. Então, está cessando o movimento que ela faria. Sustentar um corpo. Aqui, ó, está segurando a pedra. Esse também são exemplos de aplicação de força. E deformar os corpos, como, por exemplo, aqui ele furou a pessoa. Isso é uma deformação. Eu queria que vocês me citassem alguns exemplos de força. Pode ser 2 para cada um. Só para eu escrever aqui. E depois que vocês falarem, eu vou para os próximos slides, porque a gente daí vai classificar essas forças que vocês falaram. Deixa eu colocar aqui no João. João, me diz 2 exemplos de aplicação de força. Bom, como assim? Tipo, explicar uma forma de aplicação de força? Tipo, um carro andando? Um carro andando, pode ser. Um carro andando tem uma força para frente, né? Andando. Mais uma. É só dar um exemplo em que a força se manifesta. Ou que a gente pode dizer isso tem força sendo aplicada. Ou uma pessoa andando também. Tá, uma pessoa andando. Ótimo. Vinícius, pode ser você agora? 2 exemplos? Uma força? É. Uma pessoa erguendo alguma coisa. Tipo, bem forte. Ou uma pessoa se esforçando muito com o cérebro. Tipo, se esforçando pra pensar alguma coisa. Tá bom. Tipo eu. Muito importante também. Dizem que o cérebro consome muita energia para isso. Então, vocês citaram bastante exemplos que são físicos. Todos eles são físicos, essa não foi uma boa definição. Mas exemplos que precisam normalmente de alguma interação, que a gente tem toque. E a gente tem outras forças também, outros acontecimentos dependendo de forças. Por exemplo, aqui ó, a gente vê que a atração magnética de um ímã para o ferro não tem toque. Ela é uma atração à distância. Assim como quando o João explicou para a gente no começo da força gravitacional, que estava puxando as pessoas para baixo, é uma força que é à distância. Esses outros exemplos que vocês me deram, eles são físicos, então a gente tem que ter toque. Então, aqui amassou o carro, porque bateu, teve uma força impedindo o movimento de andar em linha reta em velocidade constante ou não. O carro está batendo. E aqui a pessoa levantando um peso também tem um movimento, um toque físico. Então, a gente classifica as forças em 2. Forças de contato, que é essas que a gente precisa encostar 2 corpos, por exemplo, as molas, cabo de guerra, ou essas que vocês citaram, quando a gente puxa ou empurra um corpo, e as forças que são à distância, que são as forças de campo. Isso aqui, gente, é um limalha de ferro, o ferro ralado assim, misturado em cola, e daí pega um imã e passa por cima, ele fica tudo levantadinho assim mesmo, porque tem a atração do ferro para cima. Seria bem legal a gente poder fazer em sala de aula isso, né, para vocês ficarem brincando, mas dá para ver pelo menos as imagens. E também quando a gente tem um campo elétrico, por exemplo, que o cabelinho da criança está tudo espetadinho, provavelmente porque tem um campo elétrico ao redor. Se vocês já passaram por aquela TV antiga, se vocês passam o que tem aquele grandona, assim. As de LED não, as de LED são novinhas ainda.
Aquelas que faz barulho quando vai ligar. Isso! Aquelas caixas, aquelas quadradas. Isso, Vinícius. Quando você passa o braço, assim, ó, os fios do cabelo fica tudo arrepiadinho, igual é nessa imagem aqui. É uma força de campo, porque tem atração magnética. Outros exemplos seriam o ímã e o metal, o satélite e a Terra. Então, vamos ver se vocês conseguiram compreender. A gente tem aqui a Terra e a Lua. A Lua fica orbitando a Terra. Essa é uma força que a gente chama força de campo ou força de contato. Vinícius, essa é uma força de campo ou de contato? Como é que é? A gente tem aqui a Terra e ao redor da Terra orbita a Lua. A Lua fica andando ao redor da Terra em forma de círculos, porque ela está sendo atraída para a Terra. Mas essa força de atração que há entre a Terra e a Lua, ela é de contato ou ela é de campo? Que foi essa outra que eu expliquei agora. Eu falei dessas duas agora há pouco. É de campo? Por quê? Tô ainda pensando por quê. Isso, porque ela não tem contato, né? Ali é atração gravitacional por causa da deformação do espaço-tempo e daí isso vai estar lá em relatividade. Mas, muito bem. É uma força de campo. E essa daqui, ó, a pessoa chutou a bola. João, é uma força de contato ou uma força de campo? Ela chutou a De bola. contato. Contato, só andou a bola porque chutou, né? Isso aí. E aqui, ó, a maçã tá caindo na terra. João, essa aqui é de contato ou de campo? De campo. De campo, né? Porque tem atração gravitacional, não tá tendo contato. Muito bem. Acho que tem mais uma ainda. Ah, tá, não tem mais nenhuma. E onde que a gente tem contato com as forças? Onde que vocês normalmente têm contato com as forças? Tem algum lugar específico? Nada? Na verdade, a força encontrou em todo lugar, né? Isso, muito bem. Elas estão em todas as situações do nosso cotidiano. Então, até mesmo no nosso cérebro. Sempre há um tipo de força envolvida em qualquer fenômeno. Qualquer movimento físico, qualquer reação química tem força. Então, agora falando sobre onde estão as forças. Na sustentação, né? Para que as coisas não caiam, é preciso que esteja alguém segurando elas. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma bola que exerce uma força que a gente chama de força-peso sobre a mesa. A mesa também vai exercer uma força sobre ela. E essa força que a mesa exerce sobre ela a gente chama de normal. Mas uma não é reação da outra. Cada um está exercendo uma força, um sobre um objeto, o outro sobre o outro. Então, esse é um tipo de força. A gente também tem a sustentação nos objetos quando eles estão presos. O João fez um experimento desse, tá no canal lá, se o Vinícius quiser ver. Canal O João onde? fazendo esse experimento tá no meu canal. Depois eu coloco no link para você, se você quiser ver. Bem legal, ficou muito bom o experimento do João. Inclusive, eu acho que eu não vi seu experimento, Vinícius. Pelo menos eu não tô lembrada. Mas se você conseguir fazer ainda, daí você me manda. Daí depois a gente conversa sobre o experimento seu. Então, as forças de tração é quando a gente tem força sendo exercida por fios. E a gente também tem as forças elásticas, que é quando há o movimento das molas. Tudo isso é sustentação. E, por exemplo, quando a gente está sobre a água, ali tem um boneco representando Jesus andando sobre as águas, por exemplo. Ou só um boneco. A sustentação da água para o corpo não cair. E isso a gente chama de empuxo hidrostático. E é por isso que a gente nos sente mais leve quando a gente está dentro da água, porque a água também consegue exercer uma certa força que é maior do que o ar exerce sobre a gente. Que é o que o ar também sustenta os balões lá no voando. Isso a gente também chama de empuxo. Mas é um empuxo menor do que o da água. No ar, então, também, como eu já comentei, que também é um empuxo. E a gente também tem 4 forças fundamentais na natureza. São importantes que a gente sabe que elas existem.
A primeira delas é a força nuclear forte, que é responsável por manter o núcleo dos átomos coesos. Ou seja, o que é isso? Vocês lembram que vocês viram, provavelmente mais em química, mas também em física, que no núcleo do átomo tinha prótons, nêutrons e elétrons? Vocês lembram qual que era a carga de prótons, nêutrons e elétrons? Eu lembro. Qual que era, João? Bom, a dos prótons é positiva. A dos nêutrons é neutra. E a dos elétrons é negativa. Isso. E você deve lembrar que positivo com positivo normalmente se repele, né? Positivo com positivo se repele e negativo com negativo se repele também. Isso. Então, se no núcleo a gente tem prótons, que é carga positiva, e nêutrons, que são cargas neutras. Só que, como às vezes a gente tem várias cargas positivas ali, e elas ficam lutando, porque elas querem sair ali do núcleo, porque elas querem ficar longe uma das outras. Essa é a natureza delas. O que une elas é uma força chamada de nuclear forte. E ela tem que ser forte para unir elas mesmo, porque senão elas não iriam conseguir ficar ali. A gente não consegue explicar de onde vem essa força nuclear forte, a gente sabe que ela existe e ela existe dessa forma. Então, essa é uma força básica da natureza e a gente não sabe explicar muito mais do que isso até agora. Pelo menos não que eu tenha estudado para conseguir explicar para vocês. A gente também tem a força nuclear fraca, que é a força que normalmente está junto quando a gente tem ligações de moléculas. Por exemplo, a gente tem H2O. Vocês lembram que H2O é água, né? Uhum. Então, o que significa que a gente tem uma molécula de hidrogênio e duas de oxigênio. As moléculas, elas têm ligações entre elas mais fracas. Então, essa força que une elas a gente chama de nuclear fraca. A força eletromagnética, que daí é essa que tem de carga só em si. E a força gravitacional, que é essa que o João comentou pra gente no começo, e que é a interação entre os corpos que possuem massa. Então, só para representar, a primeira ali nuclear forte que eu falei, tem aqui um exemplo, que é essa, como se fossem essas flechinhas unindo as moléculas ali do o núcleo dos átomos. E daí, quando a gente fala de, por exemplo, bomba nuclear, o que a gente está falando? A gente está falando de atingir com um nêutron aqui o núcleo e conseguir separar essa união ali do núcleo. Então, quando a gente atinge um nêutron, esse núcleo aqui, a gente consegue ter uma força tão forte, porque é uma força tão forte que une eles que quando não consegue mais estoura, cria uma bomba. Então, a bomba, olhando para a bomba, a gente pode pensar o tamanho e a força que tem essa força nuclear forte. Essas forças, elas são importantes para a gente entender as leis de Newton, né? E as leis de Newton, elas têm módulo, direção e sentido. O experimento que o João fez para as aulas, e que também está lá no canal, fala sobre isso. João, você quer comentar sobre o que é cada um desses? O que é a direção, o sentido, o módulo? Então, deixa eu ver. Forças são grandezas vetoriais, possuem módulo, direção e sentido. Então, eu acho que direção seria horizontal e vertical, e também, deixa eu ver, vertical, horizontal e diagonal. E o sentido seria esquerda e direita, né, professora? Cima, baixo, esquerda e direita. Isso. E o módulo seria o número da força que está sendo aplicada nessa direção ou nesse sentido. Por exemplo, aqui o menino está puxando, então a gente pode dizer que ele está indo para a direita, para direção norte, por exemplo. E quando a gente está falando de Newton, a gente precisa também falar das unidades de medida. E a gente fala, um Newton, isso tem uma força de um Newton, mas o que é um Newton, né? A gente precisa ter uma comparação para a gente poder dizer o que é. Então, para vocês terem uma noção do que é uma força de um Newton, é a força necessária para erguer uma xícara de 100 ml de café. Essas daqui que tem esse tamanhozinho aqui que está na imagem. Ou você já deve ter ido no mercado e ter visto aqueles pacotinhos de queijo ralado que tem 100 gramas. 100 gramas
equivale a 1 newton. A força que você precisa para movimentar 100 gramas é o que a gente chama de 1 newton. Então, 100 newtons é aproximadamente a força necessária para erguer 2 pacotes de 5 quilogramas. Por quê? Porque daí se eu fosse 5 quilogramas mais 5 dá 10. Então, 100 dividido por 10 vai dar esse valor aqui, então, de gramas. Porque aqui a gente está em quilogramas, né, gente? E quilograma quer dizer que tem 1000. Só para lembrar, né? 1000 dividido por 100, que daí agora das aulas de transformação de unidade, 1000 dividido por 100 dá 100, que é 100 gramas. Relembrando. A gente vai fazer um exercício agora. Você conseguiu entender bem, Vinícius? Uhum. E o João também? Sim. Tá. Então, João, lê pra gente esse. E Vinícius tá So- pensando em como responder, hein? Sobre a superfície da Terra, onde gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Em uma expedição à Lua, onde gravidade igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, a massa desse astronauta será igual a... Olha aí as alternativas e o Vinícius saiu. X... Só porque ele ia responder a questão. Sobrou pra você, João. Então tá, deixa eu ver. A C e a D eram para ser iguais, professora? Porque, Ai, tipo não assim, lembro agora se era que pra eu ser acho que... igual. Voltou. Ei, Vinícius! Apertei A sem gente, querer no botão vermelhinho. a gente tava falando que você saiu só porque você ia responder essa. Não, eu apertei sem querer no botãozinho. Acontece. Eu também já fiz isso várias vezes na aula. Não na aula com vocês, mas em outras. Sempre foi muito ruim. É, então vamos lá. O que que vocês fariam para resolver essa? Sem querer, eu coloquei 2,70, tá? Eu não sei se essa é a resposta agora. Matemático não é meu forte. Tá, ó, mas vamos pensar. Sobre a superfície da Terra, onde a gravidade é 10 metros por segundo. Um astronauta apresenta um peso igual a 700 newton. Então, ó, ele está na Terra e ele tem esse peso. Na Lua, onde muda a gravidade, ele quer saber a massa do astronauta. A massa está em quilogramas. E a gente está falando que ele tem 700 newton. Vocês lembram qual que é a relação que a gente tinha de massa para Newton, que eu falei para vocês ainda do queijo ralado, quantas gramas tinha? Professora, Hum, eu estudei um pouco esse assunto e eu acho que, assim, o peso é igual à gravidade, né? Vezes a massa da pessoa, que dá o peso. Então, eu acho que para descobrir o peso dessa pessoa, tem que fazer 700 dividido por 10. A massa, quer dizer. pode ser, pode ser. Deixa eu pegar aqui o Excel, eu vou colocar aqui. Você disse que deveria de ser 700, então, dividido por 10, para a gente saber a massa, né? É isso? Uhum. É. Opa. Ó, vamos colocar aqui, então. O peso é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade, a gente sabe que o peso é igual. O peso, ele disse pra gente que é 700, né? A massa, ele não disse pra gente quanto que é, então seria o nosso x. E a gravidade, a gente sabe que é 10. Então, realmente, ó, se a gente não tem a massa, a gente pode inverter a fórmula, né? Aqui está multiplicando, quando está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade fazendo a operação inversa. Então, a gente pode escrever que o peso dividido pela gravidade é igual a massa, que foi isso que o João falou para a gente fazer aqui, ó. A gente dividiu 700, que era o peso, pela gravidade, que é 10. Tá certo? Então, a gente sabe que a massa dele é 10. Quer dizer, é 700. Mas eu não falei a fórmula para vocês, né? Então, qual seria outra forma de pensar na resposta? Seria fazendo aquela conversão lá que a senhora falou. Isso, você concorda com o João, Vinícius? Ou você não entendeu alguma coisa ainda?
Ah, tá difícil, mas vamos indo. Mas se você não compreender alguma coisa, você me fala? Uhum. É que essa Ó, coisa de massa e gravidade, essas coisas aí confunde um pouco. mas daqui a pouco você se acostuma. Ó, eu tinha dito antes no slide anterior que pra gente erguer um queijo ralado que tem 100 gramas, a gente utiliza 1 Newton. Então, 100 gramas equivale a 1 Newton. Então, a gente pode fazer regra de 3, ó. Coloca aqui gramas e aqui coloca newtons. E a gente não sabe quanto que equivale 700 newton. Então, a gente multiplica cruzado. 100 vezes 700 e 1 vezes o x. Vai dar esse valor aqui de x. Opa. Só que isso aqui a gente está falando em gramas, né? A gente daí tem que transformar para quilogramas. 1 grama, 1 quilograma tem quantos gramas? Vocês lembram? Nunca lembro. Hum. Tem 1000. Isso, então a gente dividiria esse valor aqui por 1.000. Então tira 3 zeros, né? Então ficaria 70, que é a mesma resposta que a gente viu no Excel com a fórmula que o João falou pra gente que existe e que a gente vai ver mais pra frente como ela realmente existe, só que a gente não tinha aplicado ainda e por isso que eu não utilizei ela para resolver. Então dá pra fazer dessa forma mais dedutiva, assim como dá pra usar a fórmula também. É por isso que eu queria fazer as aulas de conversão de unidades antes, viu? Porque é importante, a gente usa o tempo todo. E bom, para fazer o peso da força, a gente normalmente utiliza o dinamômetro, que é esse instrumento aqui, que então tem uma mola dentro dele e a mola varia conforme o peso ou a força que é aplicada. Então, quando a gente fala de balança, a balança tem dentro dela um dinamômetro. Só que o que ela faz? Ela faz essa conversão aqui que a gente fez nessa conta aqui. Então, ela já tem dentro dela que se ela receber essa quantidade de força, ela vai transformar nessa quantidade de massa. Então, dentro da balança, a gente tem um dinamômetro que, na verdade, mede força e não massa, mas que ela faz a transformação daí. E do grego, dynamis quer dizer força, e metron, medida, por isso dinamômetro. Então, agora, essa questãozinha aqui pro Vinícius. Lê pra gente, Vinícius. Existem dispositivos que podem ser utilizados para medir a intensidade de uma força como o decibilímetro, manômetro, termômetro, dinamômetro e amperímetro. Qual dessas você acha que é? Hum, A gente, É, a gente tava falando sobre ele, que tá não na lembro. balança. É o manômetro? Ou é? Foi quase. Ah, não, é dinamômetro, né? Isso, Isso. dinamômetro. Muito bem. Dinamômetro. Isso aí. Tá prestando atenção. Isso aí. É, Muito bem. Então, a gente falou de força, porque é com uma força que a gente entende, então, as leis de Newton. E a primeira lei de Newton, ela diz o que o João já falou pra gente, mas que eu vou repetir para gravar e também porque o Vinícius também não sabia. Então, que na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso. E um corpo em movimento continua em movimento, em linha reta e velocidade constante. Então, aquele exemplo que a gente deu antes, né? Se a pessoa está dentro do ônibus, o ônibus está em movimento, por causa dessa lei da inércia, que ela teria a tender a continuar esse movimento, ela é lançada para trás, porque ela teria essa tendência. Agora a gente vai ver um videozinho bem curtinho. Eu quero que vocês observem o movimento de queda da pessoa. Ó, o cavalo está em movimento e opa, parou o movimento. A pessoa tendia a continuar o movimento. Olha esse daí, gente. Esse daí é trágico. Meu O Deus. cavalo caiu, agora vai repetir de volta, a gente vai conseguir olhar de volta. O cavalo tá andando muito rápido. Um deles acaba caindo.
o outro passa por cima, então é impedido o movimento e o outro é lançado para frente. Porque tende a continuar o movimento. Então, Caramba. esse é o movimento que acontece quando a gente não tem cinto de segurança ou nenhuma proteção, né? E é por isso que quando a gente está dentro de um carro, o carro faz a curva, a gente é empurrado contra a janela, porque a gente também teria a continuar o movimento em linha reta. E o que impede um pouquinho, ou qual é a força quando a gente está numa superfície e impede o movimento? É o que a gente chama de atrito. Então, na ausência de força, um corpo ele pode continuar sempre em movimento uniforme. Só que a gente só encontra a ausência de forças no espaço. Então, aqui na Terra, normalmente se a gente está andando, a gente está andando porque tem atrito e consegue parar porque tem atrito com o solo. Uhum. Então, por causa do atrito. E teve uma aluna que ela não está aqui com a gente, mas ela fez esse experimento aqui, de pegar e puxar e variar o quanto de força é aplicado de acordo com a superfície. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, depois eu coloco no grupo o experimento dela para vocês verem, se vocês quiserem. Ô, E ela faz professora, esse experimento. Pode falar. foi a Nicole? Isso? Eu acho que eu e ela fomos os únicos que fizeram o experimento, não foi? Não, teve mais gente que fez. Só que eu não coloquei de todo mundo que fez porque alguns não me deram autorização para colocar no canal. Ah, tá. Daí eu não posso. É que eu fui ver, eu só vi o dela e o meu. Não, teve mais gente que não me deu autorização ou que o vídeo não estava tão bom e eu achei melhor não colocar. Porque senão não adianta, né, falar para vocês assistirem um vídeo que não dá para entender direito o conceito. Ou É que verdade. teve gente que gravou o experimento e fez bonitinho ou me mandou um texto. E daí não é explicação, né? É diferente. Também ficou legal, mas é diferente. Eu não preferi não colocar no canal. Mas obrigada Entendi. a vocês que fizeram da forma que eu pedi. Vinícius, você ainda pode fazer o seu. Bem Uhum. bonitinho, hein? É, e por isso que é muito importante a gente, quando tem os pneus, né? Ter eles sempre não carecas e com as suas garrinhas firmes ainda para conseguir impedir os movimentos. Porque às vezes é importante a gente ter atrito e outras vezes não é tão importante. Nos pneus é importante que a gente tenha bastante atrito para conseguir frear e fazer a frenagem quando sempre que necessário. Então, aqui, ó, gente, a gente tem a madeira, o gelo e o colchão de ar. A pessoa está empurrando aqui a bolinha. Em qual dessas superfícies vocês acham que ela vai mais longe? Acho que no Gelo? gelo. É. No gelo? Uhum. Pode ser? Mas vamos ver, então. Na madeira, não, né? Vocês já falaram que não. No gelo e no colchão de ar vai mais Ah, longe. Por quê? Porque não tem atrito. Tem colchão só de o ar. ar. Eu pensei naquele negócio de acampamento, professora. Em Aqueles qual colchão, deles? aqueles que você enche, sabe, que é cheio de. Ah, entendi que você vai apertando com o pé, assim. Seria. Nesse iria menos mesmo. Mas nesse aqui que o ar sai de baixo, não. E agora eu vou mostrar um experimento que. Um experimento não, um videozinho que ele. Observem, gente. Eu não vou ligar o áudio porque é triste de ouvir. Que aqui tá em gelo e eles vão batendo. Eles não simplesmente não conseguem frear. E vocês vão ver que vai vir um atrás do outro. Porque. Caramba. E se vocês conseguissem ouvir o som, é uma batida atrás da outra. Porque é muito liso. Então, além da dificuldade de ver, tem essa questão de não conseguir frear. Então, se algum dia vocês forem para um lugar que é frio e que tiver neve, parem o veículo de vocês, porque a tendência de acontecer um acidente é gigantesca. Aqui pegou outro ali já. E assim vai batendo um atrás do outro. É verdade. E a mesma coisa acontece quando a gente está Uhum. falando de poças de água, né? Só que aqui é um pouquinho mais intenso. Ah, tá vindo outro caminhão lá agora. Aqui, ó. E vai Caramba. levando tudo. Não para, né? Isso daí é Não, coisa, não para. nem Ô, parece professora, vida real isso daí. Ah, não. Mas pode falar. teve uma João, você vez ia falar que. alguma coisa? Aham. Teve uma vez que eu vi um vídeo assim que o pneu tava. Não sei.
tinha acabado de chover num lugar, eu acho que nos Estados Unidos. Daí o caminhão veio numa curva, aí ele veio assim, aí ele foi frear para entrar na curva, que era uma curva assim, né, mais inclinada, mais ou menos assim. O caminhão não Mais conseguiu fechado. frear, ele fez assim, aí ele entrou no lugar onde ele tinha que entrar, mano. Foi muito doido. Ai, sim, realmente. É horrível. Enfim, agora. Então vocês já sabem, se forem para algum lugar que tem gelo, não parem o carro. Não sigam andando, não. Quando um foguete ele é lançado ao espaço, normalmente a gente consegue ver que no começo ele tem os propulsores aqui e ele acende, né? E ele ganha velocidade por causa da quantidade de combustível que sai dele. Só que depois que ele sai da atmosfera, a gente começa a perceber que esses propulsores aqui, ó, vocês vão ver que ele vai se apagando. E ele vai depois pode desligar os seus propulsores, por quê? Por causa da primeira lei de Newton, que diz que se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento até que tem alguma força que pare. Até ele sair da nossa atmosfera, a gente tem a atração gravitacional puxando ele e a pressão atmosférica, a força da coluna de ar sobre ele, impedindo ele de se movimentar para frente. Então ele precisa romper essa força e ser maior que essa força, e para isso que ele utiliza tanto combustível. Mas depois de um tempo que ele já passou a atmosfera e já tá, já conseguiu começar a avançar aonde ele sente menos a força gravitacional, a gente vai ver que ele simplesmente desliga aqui os propulsores e vai perdendo essa parte de trás, porque ele vai seguir o caminho que ele precisa fazer. Por isso que tem que ser bem calculado para até determinado lugar ter gasolina, ter combustível e depois ele conseguir andar sem precisar. Ó, soltou. Tá soltando. E aqui, ó, vai continuar o movimento. Não precisa mais daquela quantidade de propulsores, vai precisar só de uma pequena para fazer o direcionamento de para onde vai. Então, agora só para ilustrar aquele experimento que eu mostrei lá no começo, que é feito pelo Manual do Mundo. É o Iberê, né, professora? Sim. Então, os ovos estavam parados, eles tendiam a continuar parados, como a força de atrito entre o negócio de papelão era pouca com relação aos ovos, ele conseguiu fazer cair certinho. Que é esse experimento ali. Bom, ainda falando sobre a primeira lei de Newton, eu- alguém quer ler essa tirinha aqui pra gente? Em voz alta? De João aí. Vai Então lá, tá. então, Vi. Você é preguiçoso? Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Se não houver nada que possa tirá-lo deste estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Obviamente, John, não está levando em conta a rotação da Terra. Porque quando o movimento é uniforme, não podemos, deixa eu ver, senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. Isso. Então, a gente sempre também tem que pensar, quando a gente está falando da primeira lei de Newton, sobre o referencial que a gente está utilizando. O referencial aqui é a Terra, para ele para estar em movimento, mas pro John não, pro John é a mesa e ele não tá parado. Então, Uhum. sempre temos que, quando a gente vai fazer algum exercício sobre inércia, a gente precisa pensar nisso também. E agora continuando, pode ir lá, nosso leitor dos Hum, quadrinhos. para que serve esta manivela? Screetonk. Não mexa no freio, não, Garfield. No freio de mão, Garfield. Somente quando estamos acelerados, realmente sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento. Uhum. É, então, normalmente quando a gente está em movimento contínuo, a gente diz que não está havendo aplicação de força, porque está obedecendo então a primeira
lei de Newton, que é a da inércia. E isso, às vezes, pode confundir um pouco na hora de fazer um exercício. Quando tem aceleração, a gente diz que está havendo aplicação de uma força. Quando não tem aceleração, se o carro está indo em 60 quilômetros por hora o tempo todo, ele só teve a aplicação de uma força inicial que tirava ele do estado de repouso no início. Depois tem ali com o combustível trabalhando ainda, mas a gente, na física, vai dizer que é a lei da inércia atuando e a força aplicada está sendo só o suficiente para manter esse movimento. Então, se o corpo ele está em movimento retilíneo uniforme e ele permanece com esse movimento até que existe uma outra força resultante, que, por exemplo, é a da aceleração, que faz com que ele altere a sua velocidade, freando ou acelerando o carro, a gente diz então que é a primeira lei de Newton. E a gente vai ver isso nos gráficos daqui a pouco. Então, a primeira lei de Newton descreve o que acontece na ausência de uma força resultante sobre um objeto. Também, ela mostra para a gente que quando não há força resultante atuando, a aceleração é nula. Eu tenho um outro videozinho aqui, que é só de uma pessoa que sofreu um acidente, e eu queria analisar com vocês da onde que vem o acidente. É a gravação de dentro do carro, Caramba! né? O bicho tava sem cinto. Tava sem cinto, muito bem observado. Meu Deus! O que é isso? É um ônibus? É, eu quero depois analisar com vocês de onde está vindo as forças. Isso aqui também é no sentido de pensar, né, do que acontece com o cinto e o que acontece sem o cinto. Ah, tá. Caramba. Caramba. Ali no caso foi uma batida leve, né? Porque bateu no poste. Ai. Se tivesse usado o cinto, né? Então, aqui, É. ó. O que aconteceu? Ele estava andando, né? A gente pode observar que ele primeiro. Ele Vou sai dar um pulo voando aqui, ó. pra trás. Ele primeiro Ó, ele vai pro ficou. lado. Pode falar, Vinícius. Primeiro ele ficou se debatendo pros lados, assim, pra depois ir pra trás. Então, como é que você acredita que foi a batida ou a força que ele recebeu por esse movimento? Foi a força pelo movimento. Então, a batida veio da onde? Hum, como é que eu posso explicar? Ó, tem a frente do carro, os dois lados e atrás do carro. Ah, daí eu não dá pra ver, né, por onde é que ele bateu, assim. Ó, a gente vê que ele vai primeiro pra cá. Pra ele vir pra cá, significa que ele tinha que estar indo pra lá. E alguma força impediu, né? Hum, Ai. Então, se ele tava vindo pra cá, pra ele vir pra cá, ele tinha que estar vindo pra cá. Então, ó, provavelmente alguma coisa bateu nele aqui e depois ele vai pra trás, né? uhum. Para ele ir pra trás, o que tem que ter acontecido com o carro? Ele teve que bater de frente com alguma coisa. Daí bateu provavelmente alguma coisa de frente pra continuar o É, né? movimento pra trás, isso. E provavelmente depois ele acaba virado ainda, né? Uhum. Daí provavelmente o carro capotou ali, né? Eu É. fiquei com pena. Pois é, né? Daquela velhinha lá, ela ficou assim, ele saiu voando. Pois é. Essa daqui, ó, É a muito gente estranho. percebe que primeiro ela vai pra frente, né? Pra ela ir pra frente, qual é o movimento que o carro tem que fazer? Bater de frente. Isso. Então primeiro ela bate, só que depois, ó, o que que acontece depois? Ela vai muito pra frente. Então ela bateu em alguma coisa e depois ela foi muito pra frente. E a gente vê aqui no finalzinho do vídeo, ó, na mesma gravação, né? Que ó, o que que vem atrás? Não Não é sei um se vocês carro, estão um conseguindo ver. caminhão. É, alguma coisa bate atrás do busão. Isso, então a outra força veio de trás mesmo, por isso que ela deu um solavanco pra frente, porque ela já tava meio parada. Então ela bateu primeiro, deu aquele impulso pra trás, que foi o movimento que ela tendia a fazer, e depois alguém bateu nela. E o outro foi só pra gente falar um pouquinho sobre a importância do cinto de segurança, que vocês já sabem que é muito importante. Agora uma questãozinha, então.
Vinícius, pode ler pra gente essa questão? Um carro freia bruscamente e o passageiro bate com a cabeça no vidro do para-brisa. Três pessoas dão as seguintes explicações sobre o fato. Primeiro, o carro foi freado, mas o passageiro continuou em movimento. 2. O banco do carro impulsionou a pessoa para a frente no instante da freada. 3. O passageiro só foi jogado para frente porque a velocidade era alta e o carro freou bruscamente. Qual dessas pessoas você concorda? É a 3, né? A três? É. Quer dizer que se tivesse num movimento meio devagar, a pessoa não ia ir pra frente? Aí ia um pouquinho assim, mas não ia ser tão bruscamente assim. Então, ó, analisa bem como tá escrito. Só foi jogado para frente. Então quer dizer que é só se tivesse rápido. Uhum. Então, você acha que isso tá certo? Dizer que é só quando tá rápido? É, não só quando tá rápido. Então quer dizer que essa pessoa aí, ela tá meio equivocada, ela tá errada, porque em todos os momentos a gente vai ser jogado para frente, só que a intensidade pode variar. Hum, Que ele tá dizendo que só foi jogado porque estava em velocidade alta. Mas não é uhum, só porque está em velocidade alta. É em toda vez que a gente estiver em movimento e algo parar a gente. E a gente não conseguir acompanhar esse movimento. Pode ser intensidade menor ou intensidade maior. Isso vai depender daí da velocidade. Mas dizer que é só nesse. Inclusive, quando vocês forem fazer vestibular ou questões de Enem, tentem observar essas questões assim que tem esse sempre, somente, nunca. Essas palavrinhas, a maioria das vezes quando elas aparecem, tá errado porque a gente geralmente tem alguma exceção para quase tudo. E normalmente elas são indicativas de que aquela ali não possivelmente não está correta. Então só por isso, Vinícius, só por causa desse só ali, essa pessoa aí, eu diria, como professor de física, que ela não tá certa. E com as outras hum. duas pessoas, tem alguma que você concordaria? Talvez a primeira? O carro foi freado, mas o passageiro continuou em movimento. Interessante. João, o que que você acha? Eu acho que é a letra B. Apenas a primeira. Concordando então com o Vinícius. É exatamente isso. O, aqui daí, se vocês quiserem ter a explicação escrita, né? Em relação ao referencial fixo, fora do carro, observamos antes da frenagem que o carro e o passageiro apresentam a mesma velocidade. Portanto, pelo princípio da inércia, que é o que tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento, tanto o carro quanto o passageiro tendem a permanecer nesse estado de movimento. Assim, no Uhum. momento da frenagem, ou seja, do freio do carro, o passageiro continua em movimento, logo, a gente pode concluir que só a primeira pessoa está correta e a segunda ela está errada porque o banco não impulsiona ninguém para frente, né? E a terceira só por causa dessa palavrinha só ali. Uhum. Agora uma questão para o João ler. Uma vez Vinícius, uma vez João. Uma vez Vinícius, uma vez João. Vai lá, João. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, uma fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam a colisão de 0,30 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram ocupados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então, agora vocês têm que analisar os cintos. Para me dizer qual cinto vocês acham que é. Mas eu vou dizendo alguma coisa enquanto vocês analisam, tá?
Eu já vou ficar quietinha para vocês poderem pensar. Ó, o que mais causa lesão é aquilo que tem a intensidade de uma força, ou seja, uma aceleração maior com um pico maior. Então a gente quer uma coisa que seja mais suave, que não tenha algum pico. E daí vocês podem observar no gráfico que a maior aceleração tem números maiores, então tá mais para cima. O tempo pode ser maior ou menor, mas a gente não precisa de um tempo muito rápido, a gente só precisa que ele consiga exercer o papel de segurar, sem fazer uma aplicação de uma força tão grande na pessoa. Então tem que ser um gráfico que tenha menos picos e que tanto faz o tempo. Primeiro, os dois conseguiram compreender bem o que diz a questão? Eu entendi. Vinícius, você entendeu também? Mais ou menos. O que você ficou em dúvida aí? É meio dos cintos ali. Tem alguma Meio... palavra que você não conhece? Não, só fiquei meio em dúvida mesmo. Uhum. Mas tudo O bem. gráfico? É, o gráfico. Então, as linhas pontilhadas, cada uma pertence a um cinto. É um tipo diferente de cinto. Uhum. Isso, e daí aqui tá o nome do cinto, ó. Por exemplo, esse aqui que tem mais, não sei se você tá conseguindo ver bem, ó. Tem um tracinho e um pontinho. Um tracinho e um pontinho. Esse é o cinto um. O cinto 2 tá aqui, ó. Que é só pontinho, 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 pontinho. Hum, Daí o cinto 3 é uma reta de pontinhos mais juntos, que é essa aqui, ó. É. O cinto 4 é essa reta de cor mais preta, mais escura, que tá aqui, ó. E o cinto 5 é esse aqui que tem os tracinhos maiores, mas são tracinhos todos iguais. Diferente do cinto um e tem uma cor também diferente. Ficou mais entendi. claro agora? Uhum. Ok, então agora vocês, primeiro João, depois Vinícius, qual cinto vocês acham que causaria menos danos para a pessoa? Eu acho que é o cinto 2. É, E o Vinícius? cinto 2. Por quê? Eu acho que porque, assim, o impacto não oferece uma força tão grande, não alta, e também é uma força bem distribuída, porque não tem um pico tão rápido assim. Eu acho que o pico é o que fere mais a pessoa. É exatamente isso, João. Muito bem. E, bom, a massa dos corpos tem alguma relação com o conceito de inércia para vocês? Que é esse conceito de que tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento, tudo que está em repouso tende a permanecer em repouso? Vamos lá. Primeiro, sim ou não, Vinícius? Hum? Você acha que sim ou não a massa tem ou não tem relação com o conceito da inércia, que é esse de que tudo que está em movimento tende a continuar em movimento, que tudo que está em repouso tende a continuar em repouso? Sim, né? Sim. E você, João? Eu acho que sim também. Por que você acha que sim, Vinícius? Ih, caramba. Ai, sempre cai pro meu lado isso ali. Hum, daí você me complica. Hum, João, e você? Eu acho que assim, professora, como tudo tá ligado, então eu acho que tem alguma ligação também a massa dos corpos. Eu acho, né? Eu não sei. Foi um belo de um chute. Os dois chutaram, uhul! É, Chutaram com sucesso, muito bem. Yupi. Sim, realmente tem relação. E a gente pode pensar que tem relação porque, ó, vamos imaginar que temos um carro e um caminhão. Se os dois estão em movimento com a mesma velocidade, qual é mais fácil de parar? O que O tem carro, menor? né? O o carro, que carro. tem menor massa. Assim como para colocar em movimento, o que tem menor massa é mais fácil do que o que tem maior massa. Então, por isso que tudo que está em movimento tende a continuar seu movimento, mas a massa influencia nisso, porque o carro que tem menor massa também tem menor inércia. Ou seja, ele vai ter uma menor
resistividade a alterar o seu movimento de acordo com a força aplicada. Então, e assim como o caminhão, ele com maior massa, a gente diz que ele tem maior inércia. Então, sempre massa está relacionada à inércia. Sim, quanto maior a massa, maior a inércia, ou seja, maior a tendência de continuar no seu movimento inicial. Então, isso que eu acabei de falar, ou seja, a massa é uma propriedade intrínseca de um corpo, a qual mede a sua resistência à variação de velocidade ou aceleração. Então, olha só, agora eu vou mostrar um videozinho para vocês, que acho que vocês... Normalmente, os meninos gostam de motos, eu não sei se vocês gostam. Eu não gosto muito, não. É mais ou menos. O João não gosta e o Vinícius, desculpa, eu não consigo compreender. É mais ou menos. Ah, então tá bom, que bom. Eu também não gosto tanto não, porque dá muito acidente e tal. Mas enfim, né? Eu trouxe esse exemplo aqui porque eu acho ele um bom exemplo. Quando o motoqueiro ele tá em movimento, ele é arremessado para frente, igual a gente viu nos vídeos dos cavalos. Mas existe alguns movimentos que o pessoal que treina mais moto e faz show, eles fazem que eles simplesmente largam a moto assim, e a moto continua indo para frente e logo eles têm que pegar a moto. E a gente vai analisar isso de acordo com o peso, ó. Pensem que a moto tem 121 quilogramas. Essa desse tipo aqui, foi o que eu peguei lá na Honda, mais ou menos. E uma pessoa tem, em média, o quê? Uns 80 quilos, né? Uma pessoa que não é com uma massa muito grande. Então, vamos ver aqui os videozinhos e a gente vai falando sobre eles. Ó, ele abre os braços e quando ele abre os braços, a moto vai indo mais para frente. Por quê? Porque a moto tende a continuar o movimento sendo bem mais do que o homem, porque o homem tem uma massa menor. E a gente consegue observar bem isso nos movimentos. Ó, esse que ele fez agora, não tanto porque ele estava preso à moto, ó, mas nesse aqui sim, ó. A moto acaba indo um pouquinho mais para frente. Ó, ele abre, a moto vai um pouquinho mais para frente, mas logo ele pega a moto. Então, essa coisa da inércia também tem relação com as barragens. Por que as barragens têm que ser tão grandes? Ó? Esse aqui é um experimento que tem aqui um bloco de madeira, tem uma taxinha aqui, que ele está contando, e daí ele coloca uma bola de bilhar para soltar. Então, ele larga, e quando ele larga, a bolinha não atinge tão bem a bexiga. Mas quando agora ele vai soltar de novo, ele vai colocar agora um bloco de isopor, ó. E daí a bexiga simplesmente estoura. Então, a gente também pode lembrar da história quando as barreiras de água são construídas nas usinas hidrelétricas, é muito importante que seja bem resistente, bem grande, com bastante peso, para conseguir, então, impedir de quebrar. E a gente pode lembrar também das histórias dos três porquinhos, a lei da inércia sendo aplicada ali, né? Porque vocês lembram que a casa de palha é mais leve, menos pesada do que a de madeira e menos pesada do que a de tijolos. Todo mundo aqui conhece a história dos três porquinhos, né, gente? Uhum. Tá bom. Sim. Quando o lobo vai lá e assopra, a gente pode observar a inércia impedindo essa casa de ser levada, mas essas duas sendo levadas bem mais facilmente. Por quê? Porque elas têm menos massa. Menos massa quer dizer que é mais suscetível à ação de outras forças e alterar o seu estado inicial de movimento. Uhum. Outra coisa, gente. Vocês já perceberam que quando tá caindo chuva, a gota de água, ela é uma gotinha pequenininha, né? Mas se a gente fosse comparar a uma bala dessas de arma, ela não é tão mais pequena do que uma arma. Por que que ela não mata a gente? Sendo que ela é atirada lá de cima, ela vai acelerando, acelerando, acelerando. Por que que ela não mata a gente? É, tem algum sentido com a minha experiência, né, professora? Tem.
Tem a ver com com a força de resistência ao movimento através do ar. Isso. Então, quando a gota está caindo, tem a resistência do ar. Quando a gota, quando ela vai acelerar até que a resistência do ar se equivala e faça uma força equivalente à mesma que ela está fazendo para baixo. Tem Então, um quando essa limite força de equivale, velocidade, assim. isso. Quando essa força fica meio igual, ela cai em movimento contínuo e não acelera mais a velocidade. Então, por isso que ela não mata a gente. E eu falei da primeira lei de Newton, a gente está quase terminando a nossa aula. E agora a gente vai só terminar entendendo um pouquinho da história de constituição dela. Eu mostrei para vocês lá no começo algumas pessoas mais importantes, mas eu não falei muito delas, né? Então, o que que elas falavam da primeira lei de Newton? Bom, primeiro, o Aristóteles, que foi aquela primeira mais que eu mostrei para vocês, ele falava isso aqui, ó: um corpo só pode permanecer em movimento se existir uma força atuando sobre ele. Então, se a gente fosse seguir o que o Aristóteles falava, quer dizer que a partir do momento que eu soltar a garrafa, não tem mais força. Então, por isso que ela vai parar. Então, o que tem de diferente da que a gente conhece hoje? É que, não, um corpo ele vai continuar em movimento se ele está em movimento. Só que para ele parar tem que ter uma resistência. E ele não pensava nisso na época. Essa era a definição que ele trazia. Para o Galileu trouxe uma definição muito próxima da que a gente conhece hoje. A inércia ela consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter a velocidade constante, que é próxima ao que a gente conhece hoje. Então, se um corpo está em repouso, ele irá permanecer nesse estado até que haja uma força externa a ele aplicada a este corpo. Se ele está em movimento uniforme, este permanece em movimento até que uma força mude isso. Essa definição do Galileu, ela é praticamente a mesma que a gente tem do Newton. Ela é muito próxima. A única coisa é que o Galileu ele não fez as outras leis que o Newton fez. Por exemplo, o Galileu ele estudou as bolas rolando no plano inclinado, e quanto mais polido fosse o plano, ele percebia que mais a bola rodava para frente. Você tá bem aí, João? Você tá fazendo umas caretas? Sim, sim, professora. É que eu tô com vontade de ir no banheiro. Ah, tá bom. Só mais 2 minutinhos. Eu já tô terminando. Tá bom. A não ser que você não aguente mais, né? Por favor, não quero ninguém mais mijando nas calças aí. Então eu vou agora, viu, professora? Tá bom, vai. A gente espera ele um pouquinho, né, Vinícius? Uhum. Vinícius, por enquanto ele vai no banheiro, tem alguma coisa que você não entendeu até agora? Tá tudo tranquilo? Hum, Só deixa eu ver se eu entendi mesmo aquela coisa da massa e coisa. Então, quer dizer que é o peso, daí é vezes a massa? Ou é a massa vezes o peso? Isso eu não expliquei tão bem ainda, porque a gente vai ver mais pra frente na segunda lei de Newton. Porque meio que o João, ele sabia porque ele fez o resumo, e daí ele já adiantou essa parte. Mas a gente vai ver que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Hum, Então, a gente diz que o peso ele é em newtons. Se você quiser saber quanto você tem de peso, você pega a sua massa, quantos quilos você pesa? 65. Então 65 você multiplica pela gravidade da Terra, que é o que te puxa para baixo, que é 9,8 ou a gente arredonda para 10. Daí você multiplica e você tem o seu peso. Então, quando a gente fala que a gente pesa, por exemplo, 60 quilos, a gente está falando errado, porque a gente, na verdade, não pesa isso, a gente tem essa massa. Fisicamente falando, tá errado. Hum, Então, sempre que você for na farmácia, você pode dizer, se você quiser falar corretamente, que você está tirando a sua massa, não o seu peso. Mas também não está totalmente errado, porque aquela balança, ela, na verdade, tira o peso. Só que ela já transforma para massa, porque a gente está medindo em massa. Tá bom? entendi. Uhum. João, a gente estava falando um pouquinho sobre uma questão que o Vinícius tinha, mas que você, enquanto você foi no banheiro, sobre o peso e a massa e a velocidade da gravidade. Uhum. Já voltei, professora. Sim.
Ai, gente, eu tô quase terminando, mas eu vou parar por aqui também, porque eu tenho planejado sempre 1h30 de aula. A gente começou, era 5h45, e eu tenho daqui a 15 minutos uma outra aula, que daí eu sou aluna, não professora. Então eu agradeço a participação de vocês. A gente vai seguir desse slide aqui na próxima aula. A gente não conseguiu atingir todos aqueles objetivos que eu tinha estabelecido lá no começo ainda, mas eu acredito que a gente conseguiu quase concluir. Vamos só voltar neles para vocês verem o que está faltando. Então, ó, compreender ou reforçar o que é força. Vocês conseguem saber o que é força agora? Depois dessa aula? Tá, Sim. Eu até já anotei aqui. ótimo. Conhecer as 3 leis de Newton, a gente só viu a primeira, as próximas 2 vão ser na próxima aula, tá? Que a gente não conseguiu. Mas isso eu sabia que provavelmente iria ser só uma ou 2 nessa aula. E diferenciar a compreensão sobre inércia entre os 3 físicos. Isso foi, né? Então tá bom, gente. Então agradeço a participação de vocês. Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Provavelmente essa semana ou semana que vem eu vou começar a postar as notas de vocês. E eu só. Provavelmente eu não vou postar muitas notas, mas eu vou fazer meio que uma média de tudo que vocês já têm no Google Classroom. Daí, provavelmente vocês vão ver no professor, no portal do estudante, só uma nota, mas é como se fosse uma média de tudo que vocês têm. Tá bom? Então tá. Então, um abraço. Qualquer coisa, me avisem. Então tá, valeu, professora. Boa aula aí. Obrigada. Ai, ai. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.